Pode ser que a sua ideia seja produzir sua história em quadrinhos por conta própria, fazendo tudo: roteiro, arte, cor, letramento, etc. Eu já fiz isso em mais de uma ocasião e tem suas vantagens, especialmente o fato de que você controla todo o processo. Mas essa decisão também tem suas desvantagens. Por exemplo, é um processo que toma bastante tempo da sua vida e na grande maioria das vezes você simplesmente não vai poder se dedicar só à sua HQ. O que significa que ela vai levar um bom tempo para fazer, dependendo de quantas páginas tem e do seu nível de perfeccionismo. Então, nesse caso, contar com a parceria de outras pessoas para produzir a sua HQ é uma maneira de trabalhar seu tempo, delegando algumas etapas da produção para outras pessoas. Esse é um dos motivos para trabalhar em parceria com alguém num projeto de HQ, mas não é o único. Eu nem mesmo acho que é o principal. Uma das coisas que eu acho muito interessante nos quadrinhos e que aproxima essa mídia mais do audiovisual do que da literatura é a possibilidade de ser uma experiência colaborativa. De uma forma geral, escrever um livro é um ato mais solitário. Claro que pode ter livros escritos por mais de uma pessoa, mas normalmente é apenas um autor que se senta ali na frente do computador, escreve sua história e depois passa para um editor publicar. Não tem muita colaboração aí, né, no processo criativo, pelo menos. Já uma história de quadrinhos oferece a oportunidade do roteirista trabalhar com um desenhista, com um arte finalista, com um colorista, com um letrista, colaborando em conjunto para construir uma visão única de projeto. E pode ter gente que prefira trabalhar sozinho. Certamente tem projetos que eu prefiro fazer tudo porque eu tenho uma visão bem específica do que eu quero. Mas como eu comecei nos quadrinhos apenas escrevendo, pela maior parte do meu tempo escrevendo, eu vou dar muito valor, e eu dou ainda muito valor para colaboração. Nos meus mais de 20 anos escrevendo quadrinhos, eu já colaborei com diversos artistas e sei como esse tipo de colaboração pode render um resultado final muito especial. Eu tive a sorte de trabalhar com alguns desenhistas que melhoraram muito as minhas histórias só adicionando a própria interpretação deles do meu roteiro. Isso porque quando você escreve para outra pessoa desenhar, o artista está numa posição que é muito vantajosa para você, não só porque ele vai desenhar essa história. Ele é, e ao mesmo tempo não é, o seu primeiro leitor. O que eu quero dizer com isso? Bom, em parte, ele é o seu primeiro leitor no sentido em que ele vai ser a primeira pessoa, com exceção talvez daquela pessoa de confiança que vai revisar o seu roteiro, que vai ver a sua história além de você, ou seja, é a primeiramente fora da sua que vai ter acesso à história. E isso vai te dar a chance de testar se essa história vai funcionar para outras pessoas além de você mesmo, e principalmente para a pessoa que mais deveria estar investida nela, que é quem vai desenhar. Mesmo que você esteja trabalhando com um desenhista porque está pagando ele para desenhar a história, ele gostar dela seria o ideal, né? Porque um artista motivado pelo interesse no projeto com certeza vai fazer um trabalho muito melhor do que quem não está tão investido assim. Então você vai ter a oportunidade de ver essa história pela perspectiva de um artista, né? O que para o roteirista, principalmente iniciante, é ótimo, pois ele vai poder apontar coisas que você, especialmente se não desenha, talvez tenha passado batido na hora de fazer o roteiro e que ainda dá tempo de ajustar antes dele começar a desenhar. Isso traz a gente para o outro lado, que o desenhista não é o seu primeiro leitor no sentido em que ele não está lendo realmente o produto final, e sim várias etapas antes. Isso faz uma diferença, porque um leitor vai investir seu tempo numa HQ esperando uma boa história, mas um desenhista vai investir seu tempo na esperança de poder colaborar com a história, ou seja, de poder ajudar a tornar ela realidade. Mas talvez você esteja se perguntando: certo, eu quero escrever quadrinhos, mas não desenho, e quero trabalhar com outros profissionais em parceria para poder fazer o que eu gosto de fazer, que no caso é escrever, e deixar eles fazer o que eles sabem fazer bem. Mas eu não conheço nenhum desenhista, nenhum colorista, nenhum letrista. Como é que eu faço? Bom, eu vou dar aqui algumas dicas considerando o cenário brasileiro. É importante que você tenha isso em mente porque o quadrinista brasileiro não vive no mesmo espaço que em outros países, como nos Estados Unidos, o Japão ou o mercado franco-belga, onde fazer quadrinhos são mercados bem diferentes e bem mais respeitados até. Então, minhas dicas vão ser baseadas nos desafios e oportunidades que você provavelmente vai encontrar como brasileiro vivendo no Brasil e tentando produzir HQs no Brasil, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber é que bons profissionais não costumam trabalhar de graça. Então não adianta chegar para um ilustrador ou colorista profissional que desenha para Marvel, para DC, pedir para ele ler seu roteiro e esperar que ele ame tanto sua história que resolva deixar tudo de lado, inclusive os trabalhos que pagam as contas dele, para dedicar o tempo dele ao seu projeto. Se esse artista é um profissional, aqui eu estou usando o termo profissional no sentido de ser alguém que tem a ilustração ou colorização como o seu trabalho mesmo, como que paga as contas dele, né, sua fonte de renda,
é pouco provável que ele vá querer dedicar seu tempo gratuitamente com um projeto de outros roteiristas, especialmente pessoas que ele nem conhece. Principalmente porque é bem possível que o próprio artista tenha os seus próprios projetos autorais, dele ou dela, né? E vai preferir gastar o tempo livre dele nos projetos pessoais. Porque, na verdade seja dita, quase 100% das vezes o tempo de um desenhista é bem escasso. Então, uma dica é: se você está começando, procure por talentos promissores. Procure por desenhistas e coloristas que ou estão começando ou ainda não encontraram uma brecha para serem profissionais nessa área. Ou até mesmo pessoas que têm quadrinho não como atividade principal, mas que amam fazer isso e fazem no seu tempo livre. Sim, pode ser que esses profissionais não estejam prontos ainda, segundo a sua visão. Mas vamos ser sinceros: se você está nessa fase de procurar parceiros, nem você está. Então procure alguém que está no mesmo barco que você, para vocês poderem crescer e evoluir juntos. Outra coisa interessante é encontrar parceiros que, assim como você, não têm intenção de expandir para mais do que aquilo que fazem, como desenhistas que querem muito desenhar, mas não têm interesse em escrever, por exemplo. Assim você tem uma boa garantia de que esse desenhista vai querer ajudar o seu projeto, porque ele não tem a menor intenção de escrever um projeto próprio, então ele precisa de alguém, né, de um parceiro que escreva uma história para ele poder desenhar. Então, pela minha experiência, esse é o cenário ideal para o roteirista iniciante. E como você encontra essa pessoa? Boa pergunta. Existem diversos caminhos, ainda mais hoje em dia. Mas eu vou dar para você os que eu considero mais úteis e com maior probabilidade de funcionar. Mas aqui vale um alerta: nenhum desses caminhos é mágico, tá? Então, se você não conhece ninguém que curta fazer quadrinhos, você não vai encontrar um parceiro da noite por dia. Quer dizer, a não ser, claro, que você tenha dinheiro para pagar um desenhista, né? Aí, dependendo do quanto você vai pagar, você vai poder encontrar até mesmo desenhistas profissionais querendo fazer essa HQ. Mas como vivemos no Brasil, né, e você comprou esse curso, eu vou supor que você não pode ainda, pelo menos, se dar ao luxo de pagar pessoas ou não está interessado em pagar por conta por enquanto e quer que os projetos acabem no futuro gerando renda para você e seus parceiros. Então, nesse caso, você vai ter que ter algo que atraia possíveis parceiros, né? Às vezes é uma boa história, às vezes é uma boa ideia, às vezes é um entusiasmo contagiante, enfim. Você ainda vai ter que ir atrás dessas pessoas. Uma maneira muito simples e óbvia, né? Óbvia de encontrar parceiros para projetos é através da internet, né? Circular por espaços virtuais onde outras pessoas que gostam de quadrinhos e querem fazer quadrinhos também circulam. Pode ser grupos de Facebook, pode até ser comentários das redes sociais ou no YouTube de artistas profissionais. Onde quer que você conheça essas pessoas com objetivos semelhantes, tá valendo. É claro que desenvolver a sua confiança e a confiança do potencial parceiro em você para virar uma equipe não vai vir da noite por dia, né? Pelo menos não na maioria das vezes. E como já eliminamos a possibilidade de pagar pelo profissional, você vai ter que se focar na segunda melhor coisa, que é criar vínculos pessoais. Quando as pessoas começam a te conhecer melhor, entender as motivações, o que você quer fazer, por que quer fazer, de onde vêm suas inspirações, muitas oportunidades de parceria surgem. Porque aí as pessoas que compartilham de objetivos e interesses semelhantes começam a circular ao seu redor e você ao redor deles. E com o tempo vão construindo uma confiança pessoal que pode vir depois a se traduzir em parceria profissional. Esse foi o caso da maioria dos desenhistas com os quais eu trabalhei. Embora nesses casos eu não conhecia eles pela internet, porque foi antes da internet ser tudo isso que é hoje. Mas de qualquer maneira, foram pessoas que se tornaram meus amigos e minhas amigas através da paixão pelos quadrinhos e por fazer quadrinhos. E essa amizade acabou se tornando em parceria profissional. Graças a isso, tem artistas com quem colaboro há 20 anos. E seguimos fazendo quadrinhos juntos até hoje e espero que pro resto da vida. Para gerações mais jovens que eu, pelo menos, talvez seja fácil, né, construir amizade 100% via internet. Mas talvez para você não seja tão simples. Eu, por exemplo, prefiro conhecer pessoas cara a cara. Isso me dá mais confiança. Se esse é o seu caso, eventos de quadrinhos e de mangá são ótimas oportunidades para conhecer pessoas cara a cara que futuramente podem se tornar seus parceiros de projeto. Muitos criativos só começam a confiar nos outros quando conhecem a pessoa pessoalmente. E aqui vale a mesma consideração. Espere construir uma fundação sólida primeiro, uma relação de confiança, de amizade. Porque aí aumentam as chances de você ter um parceiro que está realmente interessado no seu projeto e queira pegar junto e fazer ele sair. Se você conseguir combinar as duas coisas, o vínculo pessoal com o interesse do seu parceiro em ser reconhecido e colocar seu trabalho na rua, seu projeto já está num bom caminho.
É claro que trabalhar com parcerias apenas pela parceria tem suas desvantagens. Você não vai poder necessariamente cobrar o mesmo prazo de um parceiro que está desenhando para você de graça, como poderia cobrar de alguém que você está pagando. Isso faz uma grande diferença, porque nem sempre seu projeto vai sair em 6 meses ou um ano. Pode ser que demore anos para sair, dependendo do quanto seu parceiro é ocupado. Mesmo que ele queira muito trabalhar no seu projeto, é bem possível que ele tenha às vezes que se focar mais fortemente em coisas como trabalhar para pagar as contas. E essa, infelizmente, é a realidade de todo mundo. Até porque eu não quero dizer isso para diminuir o trabalho do roteirista, mas é uma verdade. O trabalho do desenhista e do colorista leva muito mais tempo do que o trabalho do roteirista. Você pode fazer 10 roteiros no mesmo tempo que um desenhista levaria para desenhar uma única HQ, às vezes até mais. Então você também deve se colocar no lugar de seus parceiros e entender que a dinâmica de produção de um roteiro de quadrinhos é diferente e consome tempo de forma diferente que as outras etapas de produzir uma HQ. Produzir um roteiro muitas vezes vai levar muito mais tempo antes do processo de escrever roteiro. No processo de pesquisa, no processo de buscar referências, de elaborar a trama e etc. Isso não significa que o trabalho do roteiro seja menos importante, mas significa que nem sempre o desenhista e o colorista vão poder fazer as coisas tão rápido quanto você quer, ou mesmo tão rápido quanto eles gostariam. O resumo dessa lição, então, é: para encontrar parceiros para o seu projeto, você vai ter paciência. Paciência para construir uma relação de confiança e até de amizade com eles, né, antes de propor seu projeto, e paciência depois deles aceitarem fazer o seu projeto. Porque, acredite em mim quando eu digo que eu já passei por isso. E muitas vezes pode dar a impressão de que seu parceiro não está mais nem aí para o projeto ou está pensando em desistir, mas a maioria das vezes não é o caso. A maior parte das vezes ele só está sem tempo, ou cansado, ou com outros problemas, o que faz ele desanimar um pouco. Isso é uma parte normal do processo. Então, seja compreensivo e tenha paciência. Antes de encerrar essa lição, vale uma consideração. Talvez você esteja pensando: nossa, tudo isso para conseguir um desenhista, e eu estou falando só de desenhista, nem falei de colorista, de letrista. Não tem um outro jeito para eu poder fazer minha HQ? A resposta é, surpreendentemente, sim. Existem outras maneiras de fazer uma HQ sem saber desenhar. Você pode aprender a desenhar, mas talvez não esteja interessado nisso, então eu vou tirar essa parte e falar sobre outras coisas. O que você precisa lembrar só é que histórias em quadrinhos são uma mídia visual e o principal instrumento de uma HQ é a narrativa gráfica, então não é necessário que esse visual seja ilustração. Se você tem habilidades de edição de imagem, pode fazer usando montagens de imagens que podem servir como quadros da sua história. Pegar vários pedaços de imagem, recortar e fazer uma colagem. Por que não? A única coisa que eu recomendo nesse caso é você criar suas próprias referências, tá? Suas próprias imagens, tirar suas próprias fotos. Ou então procurar por fotos que você sabe que são de domínio público, tá? Porque não é legal usar imagens que possuem direitos autorais e além de não ser legal, pode te dar problemas no futuro se a sua HQ ganhar uma certa popularidade. Outra coisa que você pode fazer é criar uma HQ fotográfica, digamos assim. Um tempo atrás eu fiz vários reels no meu Instagram com dicas sobre narrativa de HQ, onde ao invés de ilustrar eu tirei fotos e organizei como uma página de HQ, né? Fazendo também animado, porque era vídeo e tal. Aqui na tela tem um exemplo estático, mas eu vou deixar nos materiais complementares alguns arquivos de vídeo para você ter uma ideia do que eu fiz. Mas não se engane de pensar que essa é uma opção fácil. Eu decidi fazer isso para não ter tanto trabalho de ilustrar e no fim das contas acabou dando mais trabalho do que se eu tivesse só desenhado. Mas eu acho que o resultado ficou bem legal, divertido e diferente. Então isso também é uma coisa que dá para levar em consideração. E mais recentemente houve uma popularização, né, e polêmica também, das IAs, né, inteligências artificiais que geram imagens a partir de texto, né, como o Midjourney, mas tem vários assim. É possível fazer uma HQ inteira usando esse tipo de site. Então também é uma opção para quem não desenha. É algo que talvez você possa testar. Lembra aquilo que eu falei em quase todas as aulas desse curso. O que importa é o resultado final ficar o mais próximo possível do que você queria.
Essa foi a penúltima lição do curso, mais focado na produção de HQ. Na próxima, eu encerro o curso completamente falando mais da parte de como colocar o seu HQ na rua, né? Comentando sobre formas de publicação e quais delas podem ser mais adequadas para o seu projeto. Te vejo lá.